Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Minhas saudações violonísticas. Lembrando que nós que tocamos violão somos violonistas e quem toca violino é violinista. Então cuidado para não confundir, tá ok? Pessoal, gostaria de trazer para a nossa aula de hoje um tema que é a troca de acordes ou troca de notas aqui na mão esquerda, né? Principalmente quem é destro e quem for canhoto na mão direita. Esse é um tema muito recorrente, tá? Quando eu questiono para os meus alunos qual é a maior dificuldade para tocar violão, para aprender a tocar violão, muitas vezes o pessoal se refere à sua maior dificuldade como a troca de acordes, tá? Troca de posições, troca de notas, tudo isso são variações do mesmo tema. Então, eu quis trazer esse tema para a nossa aula e eu espero que hoje você saia daqui com a sua vida mudada mesmo, que eu consiga te trazer muitos benefícios nessa questão sobre a troca de notas, tá? Fica ligado aí porque tem muita informação bacana e se eu fosse você, eu me acompanharia até o final do vídeo, porque eu vou dar dicas de como você pode resolver esse problema, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá. Troca de notas, tá? Eu vou começar então pelas perguntas que os alunos me fazem. Eu gostaria de compartilhar isso aqui com vocês, porque vocês vão ver que as perguntas elas são feitas de formas diferentes, mas elas são muito parecidas. Muda a maneira como a pessoa pergunta, mas elas se referem mais ou menos ao mesmo tema, tá? Então vamos a elas. Então, ó, a primeira delas, né? Troca de acordes, tá? É justamente a troca de um acorde para o outro. Tá? Se você não sabe o que é acorde no violão, né? Quando a gente vai tocar qualquer música, eu vou fazer um ritmo nessa mão e aqui eu vou fazer uma posição que a gente chama de acordes, exemplo essa aqui, ó. Aí eu aprendi legal ela e eu vou trocar, ó. Tá? E é isso que as pessoas se referem como uma grande dificuldade e ela é mesmo no início, tá? Todo mundo passa por isso em algum momento da sua vida, quem começa a aprender a tocar violão, eu já passei também, mas eu vou dar muitas dicas aqui para facilitar esse processo para vocês, tá? Mas só vamos ficar ligado aqui. Opa, caiu tudo aqui. Mas só vamos ficar ligados aqui nas perguntas que o pessoal fez para eu dar mais, para a gente poder entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto, tá? Então, a falta de agilidade na troca de acordes se refere à mesma questão anterior, né? Então, a pessoa acha que tem, na verdade, não é muito ágil para tocar. Ágil seria, a gente tem que trocar com uma certa rapidez, porque o que acontece? Pega o violão de novo. Eu estou fazendo um ritmo, né? Tá, 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 tá. Eu não tenho muito tempo para trocar o acorde, né? Então, acho que ele se refere nessa questão, a falta de agilidade, a gente ser mais ágil, né? A gente sair de um acorde, ir para o outro, sem que eu pare o meu ritmo aqui. Eu estou tocando o ritmo e aí eu tenho pouco tempo para trocar e eu consigo trocar esse acorde no menor tempo possível, né? Acho que é isso que ele se refere aí na pergunta. Batidas e digitação, tá? Batidas o pessoal se refere também a fazer ritmo, né? Então, a digitação que seria mais como digitar, a gente diz digitação que é os acordes, né? Como fazer esses acordes no braço do violão, né? Digitar é colocar os dedos, né? Então, seriam as posições, digamos assim, das notas, tá? Mas tem a ver com a nossa aula de hoje. Não consigo coordenar os dedos, nem os que seguram as cordas e não sei posicionar as mãos. Isso é tudo, faz parte de uma mesma pergunta, né? Então, tem a ver com a coordenação, que é das duas mãos. Isso é uma questão também que a gente pode abordar em outro vídeo, que é a questão, até me digam aí se você tem interesse em saber sobre esse assunto, tá? Mas daí se referiria também à coordenação entre as duas mãos, né? Nem os que seguram as cordas, que eu acredito que seja essa mão esquerda, né? E não sei posicionar as mãos. Bom, isso também a gente pode falar, daria assunto até para um outro vídeo, mas eu vou dar dicas nessa aula de hoje de como posicionar melhor posicionar os dedos no violão para que você tenha um resultado sonoro melhor, tá? Como é que a gente vai posicionar esses dedos, onde que a gente tem que posicionar eles no braço do violão para ter um som melhor, tá? Dentro das casas ali a gente tem uma possibilidade de colocar, digamos assim, eu posso colocar bem para cada casa ou mais para trás, eu tenho um espaço aqui, então onde que eu coloco para ter um resultado melhor? Vamos falar sobre isso na aula de hoje também. Conseguir uma boa troca de acordes e cantar e tocar ao mesmo tempo. Então, variação do mesmo tema, né?
sobre o que a gente já está falando. E aí, claro, depois que você conseguir fazer isso de uma forma razoavelmente automática, né, dá para cantar em cima, né, que seriam essas três coisas: fazer mão esquerda, mão direita, né, reproduzir aqui um ritmo e aqui as trocas, né, num determinado momento. E aí depois que isso estiver automático, digamos, é que nem quem vai aprender a dirigir, né, no início a gente pensa muito em tudo, tem que fazer a marcha, tem que acelerar e tal, e aí depois vai tudo meio automático, né? Então, o violão, a gente vai quem está aprendendo a tocar violão passa por isso, né? Vai ter que resolver coisas aqui da mão esquerda, depois resolver coisas da direita, juntar as duas, e aí depois que elas estiverem automáticas, né, que o nosso carro já está andando automático, né? Então eu boto a voz, né, que seria um terceiro elemento aí na coordenação. Falando em coordenação, tudo, eu acho que isso são coisas que mexem com a coordenação, tá? Aqui uma outra questão: afinar o violão, manejar os acordes, que eu acredito que seja essa questão da troca de acordes, e encontrar músicas que eu quero tocar. Aqui eu acredito que é encontrar as cifras das músicas, né, que ele gostaria de tocar, que talvez ele tenha uma certa dificuldade, dependendo do repertório, pode ser que não encontre muita coisa na internet. Beleza, bom, afinar o violão é uma outra questão, tá? Eu tenho um vídeo aí que eu ensino a afinar o violão com um aplicativo gratuito, então minha dica seria, né, assistir esse vídeo. Manejar os acordes, então acho que é essa questão da troca aí que a gente vai falar então bastante nessa aula. Posicionamento das mãos e notas, né? Então, notas, o pessoal se refere muito a notas como sendo os próprios acordes, né? Então, acredito que seja isso. Então, vamos resolver essa dúvida na aula de hoje. E posicionamento das mãos, eu vou dar umas dicas de onde colocar os dedos no braço, né? Como eu falei antes. E também, claro, se a gente fosse entrar nesse assunto, mas não é o foco da aula de hoje, tem uma região do violão que ela sai um som que é mais indicado para a gente tocar, né? Que é mais ou menos ali na região da boca do violão, um pouquinho mais para trás, que sai um som nem tão estridente, digamos assim, que a corda não está nem tão esticada e nem tão solta como se eu fosse muito para dentro, tá? É uma região meio termo ali. Mas isso também seria um tema para um outro vídeo. Decorar acordes e batidas, tá? Tem tudo a ver também com a nossa aula de hoje, porque eu acredito que as pessoas têm muita dificuldade nessa questão da troca de acordes, porque elas começam a procurar as músicas que elas gostariam de tocar na internet, e elas veem que existem muitos acordes. Então, no início, galera, eu recomendo sempre assim, ó, o bom seria, né? Então, eu acredito também que o bom professor, se você procurar um curso aí, é que ele conseguisse te passar muitas músicas com o menor número de notas possível, para você praticar e fixar aquelas notas, e daí talvez decorar. Né? O pessoal tem muita dificuldade de decorar porque de cara às vezes já aprende um monte de acorde novo e aí fica bem confuso, né? Então isso é uma questão que eu pretendo falar também nessa aula, que é sobre ver um número reduzido de notas e conseguir aproveitar essas notas o máximo possível, tá? As notas da música, troca de notas, mesma coisa, ó, coordenação, memorizar posições, né, que eu acho que tem a ver com decorar os acordes, troca de dedo, que é a mesma coisa, né, troca dos acordes, os acordes, decorar e aprender a trocar de um para o outro, né, mesma coisa, conseguir posicionar os dedos corretamente. Bom, não era para ficar tão comprida essa primeira parte do vídeo, mas eu quis mostrar para vocês que as pessoas realmente estão sofrendo, né, com essa questão da troca de acordes, então eu acho que é um assunto interessante para trazer aqui para nossa aula. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu separei aqui alguns itens que eu acho que são interessantes para a gente levar em conta, né, sobre esse assunto, e vai estruturar a nossa aula também para você entender um pouquinho melhor. Então a gente está aqui, ó. Em primeiro lugar, eu acredito que o bom para você resolver essa questão da troca de acordes seria ter um método específico, né? Eu destaquei aqui que abaixo você pode fazer o download aí do e-book, A Sequência do Macaco, que ela é gratuita, tá? É o meu e-book que fala sobre essa sequência, né? Que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês dela em seguida. E outras sequências. Então, digamos assim, voltando ao que eu falei anteriormente, eu acredito que o bom no início, para quem está aprendendo a tocar violão, né? Essa questão da troca de acordes, ela fica muito mais facilitada se você tem os mesmos acordes, né? E consegue aplicar em músicas diferentes, para você ir praticando, porque leva um tempo. Trocar de um acorde para o outro é uma questão que leva um certo tempo, né? A gente ficar craque e rápido, né? Para fazer essa troca. Então,
eu acredito que você ter uma sequência, um método aí que te ajude, tá? A sequência do macaco é isso. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, pessoal. A sequência do macaco, ela nada mais é do que isso, ó. São 4 acordes, né? O D6, o A7, o BM7 e o G6, certo? Então, o que acontece? Ó, os braços do macaco são como se fossem os dedos de vocês. Aí vocês vão subindo, né? Sobe de um para o outro. Depois tá no D6, depois cada dedo sobe uma corda, no A7 a mesma coisa, né? Depois o BM7 e depois o G6. Então, o que é essa sequência? O que ela quer dizer? Eu tenho meus dedos aqui, né? E aí no D6, daí eu subo pro A7, depois eu subo pro BM7 e depois eu finalizo com o G6, tá? É só isso, tá? Então, por que eu acredito que isso aqui, para quem, vamos supor, o cara que está no início, está começando a tocar violão, galera, experimenta isso aqui, tá? Por quê? Porque é muito lógico para a mão fazer isso, ó. Vocês percebem que eu só uso 2 dedos e é isso a música inteira, digamos, né? E aí eu ensino a tocar 5 músicas já de cara com essa sequência, tá? Por quê, galera? Isso aqui ele funciona muito bem visualmente. Eu tô enxergando a mudança ali, visual, tá? O que é de complicado no início? O cara faz um acorde desses e tem que mudar para um acorde desses. Então a mão ela se muda completamente. Então não tem como os meus dedos aprenderem a fazer isso rápido. Tá? Aqui a coisa fica muito mais lógica, ó. É o mesmo acorde que eu jogo 2 casas para cima, que eu jogo mais 2 para cima e que lá em cima eu explico, né, no e-book que o macaquinho chegou lá em cima e ele se posiciona para ficar olhando por cima das árvores, como se fosse, né? Então por isso que ele se ajeita daquela forma, ó. Aqui esse dedo fica no lugar e esse vai para frente, tá? Então existe essa sequência e existem outras formas de você fazer sequências, né? Usando só 2 dedos, tá? Isso é outra coisa que eu vou falar mais adiante, que facilitam muito a vida de quem está começando a tocar violão, tá? A galera acha difícil trocar acorde porque de cara se depara com uns acordes que usam ou os 4 dedos aqui, né? O polegar a gente não conta porque ele está aqui atrás, então ou os 4 dedos, tá? Ou formas diferentes, né? O dó, ele é um acorde meio que a mão tem que fazer isso em vez disso, então já fica mais complicado. Então, galera, principalmente a principal questão aí para resolver, tá? Baixa aí o e-book que você vai resolver já de cara. Essa questão já vai sair tocando 5 músicas e eu acredito que dessa forma você vai perder um pouco do medo e desse mito, né, de que é muito difícil as trocas de acordes. Existe como facilitar esse caminho e mostrar para vocês uma maneira facilitada, né, esse processo aí que é necessário, que é a troca de acordes. Então, vamos adiante aqui, eu vou... então, acho que é importante, né, um certo método aí para você se organizar e não ficar dando tiro no escuro e caindo, e se vocês forem direto nas músicas que vocês mais gostam, tá, nos sites de cifra, pode ser que vocês consigam resolver uma música ali, tranquilo, mas na próxima música talvez já não vai ser tão fácil assim e vai gerar essa coisa que as pessoas, né, dizem que elas não conseguem decorar os acordes, porque elas acabam tendo que aprender muitos acordes novos de início, tá? Então, primeira questão seria essa. Bom, segunda questão que eu acho que é fundamental aqui nesse processo. Quanto menor o número de dedos, maior a facilidade. Então, né, existe aquele instrumento ukulele, que tem 4 cordas, não sei se você já ouviu falar, se você conhece, tá? Ele tem muitos acordes que vocês fazem usando apenas um dedo dessa mão, né? Por exemplo, assim, um acorde assim. Então, ele acaba sendo um instrumento muito mais simples de tocar, tá? Porque no meu conceito, e também vendo os meus alunos ao longo de vários anos aí, eu observo que quanto mais dedos eles têm que usar aqui para fazer os acordes, mais difícil. No início, né? Depois eles aprendem legal aqui e usam todos. Mas no início, galera, quanto menor o número de dedos, mais fácil vai ser para vocês fazerem. Então, por isso que vários dos meus vídeos aí, das músicas que eu ensino, eu sempre no final coloco uma simplificação de acordes, que aí a ideia é basicamente essa, facilitar os acordes aqui, para que vocês consigam usar no máximo 2 dedos, tá? Que são esses dois aqui, que eu acho que eles são os mais coordenados, né? Tendem a ser, no geral.
Então a gente consegue tocar muitos acordes de maneira simplificada usando só esses dedos. Então a minha dica também é essa, fazer muitos acordes com 2 dedos para depois começar a aumentar o número de dedos aí até chegar nos 4, que nem eu estava falando para vocês, que daí é usar o minguinho também. E aí isso exige um pouco mais de coordenação, mas daí se vocês já trabalharam bastante músicas com 2 dedos, vai ficar mais fácil passar a usar 3 e depois 4, tá? Então isso é importante, levem isso muito em conta. Terceira questão que eu acho muito importante sobre esse assunto é a mão direita está diretamente ligada ao processo. Então aí também vem aquela questão de coordenação, tá? Por quê? Não adianta nada eu ficar aqui treinando a sequência do macaco e daí não vai sair som e eu não vou saber o que está acontecendo, né? Então eu vou ter que começar a usar minha mão direita, é por isso que no e-book eu estimulo o pessoal, né? É porque eu não sei o nível do pessoal que está lendo, né? Mas parte do pressuposto de que a pessoa está tendo contato pela primeira vez ou que está super no início. Então eu sugiro simplesmente isso aqui, ó, tum, paf, tum, paf, ou seja, desce com o polegar e depois bate aqui, tá? Porque é uma maneira de não criar dificuldades rítmicas aí. Então, não adianta, galera, eu tá super bem aqui, mas não tá fazendo alguma coisa que eu controle, que eu coordene nessa mão, tá? Então, por isso que eu digo, independente do que você fizer com a mão direita, pode ser um ritmo, se você já conseguir fazer esse ritmo, ótimo. Né? Desde que você tenha o controle de conseguir trocar o acorde na hora certa, tá? Por isso que eu digo assim, ó, se tá difícil, simplifica, vai pro nosso tumpaf e fica lá treinando 4 tumpafs. 1, 2, 3, 4 e muda. 1, 2, fica treinando isso lento, né? Depois vai acelerando, quantas vezes forem necessárias, até que você consiga fazer esse processo, tá? E trocar na maior velocidade possível, né? Ou na velocidade que é necessária. E aí a gente chega numa outra questão que está muito ligado a essa questão número 3, que é essa questão 4, a dificuldade está na troca e não em posicionar os dedos, tá? O que eu quero dizer com isso, galera? Digamos, o cara ficou lá, aí levou um tempo, tá? Ficou 10 minutos, né? E conseguiu montar esse acorde. Tá, beleza. Aí ele vai dizer, não, é fácil, isso aqui é tranquilo, eu consegui montar. Só que aí o que eu noto nos alunos é que o difícil não é conseguir fazer o acorde, não seria necessariamente, inclusive, fazer um acorde com 4 dedos. Isso aqui os alunos conseguem fazer. Às vezes até ele vai botando, ajuda com essa mão e vai botando e monta o acorde. Não é a questão não é essa, fazer os acordes, tá? A questão, a dificuldade está justamente em trocar. Eu ir de um acorde para o outro, tá? É isso que no início a galera se complica um pouquinho. Por isso que a gente precisa praticar o momento da troca, é isso que a gente precisa praticar. Então por isso que eu acredito muito em sequências que tem um desenho bacana aqui, que fique fácil de memorizar, né? E que a pessoa consiga realmente memorizar e trocar com uma certa velocidade. Esse é o grande lance. Por isso que eu digo assim, ó, o processo ideal no meu ver, tá? Baseado nos meus alunos, é que a forma mais fácil de aprender a trocar os acordes seria usar poucos dedos, né? Uma sequência que fique fácil aqui de você fazer, certo? E aos pouquinhos, então, ir adicionando mais dedos e tudo mais, tá? Que já está ali, então, na questão número 5, a longo prazo acrescentar mais dedos. Então, se você acha que usar o dedo 3 é muito difícil e isso atrapalha muito a sua vida, vai adiando esse dia, vai jogando para frente, tá? A gente consegue tocar muitas músicas com acordes simplificados usando apenas 2 dedos, tá? E aí depois que vocês estiverem bem craques aqui, já estão trocando com uma certa facilidade, trocando os acordes aqui, fazendo um número legal de acordes, já memorizaram, aí beleza, aí começa a botar mais dedos, daí lá depois bota o minguinho, e aí vocês vão ver que a coisa, o conhecimento vai se fixando, a memória da mão, né? Porque tem muito isso da mão ter uma memória muscular, né? Ela cair num acorde depende um pouco da memória, de você ter trabalhado isso ao longo do tempo. É que nem a pessoa que digita ali no computador, você pega aquelas pessoas que digitam muito rápido, né? Elas não nasceram digitando rápido. Em algum momento elas tiveram que catar milho ali, né? E aprender, mas talvez são pessoas que trabalham muito no dia a dia com o computador e aí vai ficando craque e aí realmente não precisa nem olhar, consegue olhar só para a tela do computador e não precisa olhar para os dedos, né? E aqui no violão é a mesma coisa, a gente consegue atingir um nível de memória muscular que o dedo já cai certinho, né? Eu posso nem estar olhando para o violão, né? Claro que eu estou olhando ali na câmera,
mas se eu não olhar aqui, eu vou cair com os dedos no lugar certo, tá? De tanto que eu já fiz isso, os meus dedos hoje se acostumam a cair no lugar certo. Ah, e tem um parênteses que eu esqueci de falar ali no item 4, tá? A melhor posição é igual a mais próximo do traste, tá? O que eu quero dizer com isso? Isso se refere à posição do dedo na casa, tá? A gente tem um espaço, principalmente essas casas primeiras, vocês podem ver que elas são muito grandes, né? Ou seja, o meu dedo poderia ficar aqui, poderia ficar no meio, poderia ficar mais para trás, né? Então, qual seria o melhor lugar para posicionar esse dedo? Então, o melhor lugar para posicionar esse dedo é o mais próximo do traste possível da frente, né? O traste da frente, no caso, não do traste de trás. Porque lá atrás, às vezes acontece isso, ó, galera. A corda chega a vibrar nesse meio tempo, nesse espacinho, né? E aí, por ela vibrar ali, ela não devia, ela tem que vibrar só a partir do traste. Então, por ela ficar vibrando ali, sai esse som. Por isso que o melhor lugar é o mais próximo do traste possível, né? Porque às vezes vocês vão fazer acordes cheios de dedos, né? Ó, esse acorde. Eu não consigo fazer, até consigo, mas é um super esforço fazer tudo assim grudadinho no traste. Então, às vezes, né? Ó, o som saiu bom igual, mas sempre que possível, se acostumem a deixar o dedo mais próximo do traste e não ali atrás e nem no meio, porque o meio ele às vezes pode enganar, né? Às vezes pode ficar limpo, mas às vezes pode puxar um pouquinho mais para esse som aqui. Acho que é isso que o pessoal se refere também em algumas perguntas, né? Como posicionar bem os dedos. Então a minha dica é essa, o mais próximo do traste possível, tá? Sempre ali vocês vão ter o melhor som, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre a troca de acordes, tá? Eu sei que tem muita informação aí, certo? Mas me deixem aí as dúvidas de vocês também, quem sabe, sobre essa aula, que eu consigo explicar um pouquinho melhor cada dúvida específica, tá? Mas, no geral, eu acredito muito nessa estrutura de aprendizado, tá? Se você gostou, deixa um like aí, tá? Te inscreve nos meus canais e redes sociais, porque toda a semana tem vídeos novos como esse. E a gente se vê em breve. Então, um abraço e bons estudos. Até a próxima.